Vamos falar um pouco do Evangelho de Lucas, capítulo 18, que vocês tiveram a oportunidade de assistir à missa domingo, escutaram homilias belíssimas, mas eu quero colocar alguma coisa para nós, mais pertinho de nós, E todas as leituras de domingo têm um ensinamento que é sobre a oração. A oração é um dom precioso demais de Deus para nós. É um bem extraordinário. É extraordinário poder falar com Deus. Vocês não acham isso assim, acima da média da compreensão? Não, eu fico simplesmente impressionada com isso. Eu posso falar com meu Pai. Catarina de Siena viu ele com o universo nas mãos. Você imagina, eu posso falar com aquele que é o dono do universo e ele é meu Pai. Isso é simplesmente extraordinário. Então nós precisamos de aprender algumas coisas, tirar alguns medos, alguns preconceitos. Nós vimos na semana passada que Nossa Senhora nos ensinava que a oração tem que ser simples, tem que ser humilde, temos que ter fé e tem mais uma coisa. O que a gente aprendeu aqui quando Jesus fala com os discípulos? Vocês precisam aprender a rezar sempre. Sempre, mesmo que a situação da viúva era impossível de ser resolvida. Aprender a rezar sempre, com persistência. Oração é a nossa resistência em manter, em estar ali, em acreditar que a última palavra é do amor. Oração é essa resistência. Nós temos que nos manter ali, não desistir de falar com o Pai. Então, tem uma última palavrinha, então nós sabemos que precisamos de simplicidade, eu preciso de humildade, eu preciso de fé, mas o que mais que eu preciso de ter? Preste atenção. Quando você encontra com uma pessoa que é sua amiga, uma pessoa querida, você conversa com ela como se tivesse terminado o assunto, mas com a continuidade de assunto, Você tem uma liberdade de falar, você continua a conversa, você não fica escolhendo palavras, Você simplesmente fala, sem medo de ser julgada, sem medo de ser... Quando a pessoa não é muito íntima, Você não sabe, você não confia direito, você não sabe o que você fala, você mede as palavras, melhor ficar calada, o que eu faço? A nossa oração com Deus tem que ser de intimidade, porque eu preciso de liberdade. É a quarta palavra. É a simplicidade, a humildade, a fé e a liberdade, porque eu sou filho, eu sou filha de Deus. Então eu tenho que ter liberdade de falar para o meu Pai tudo. Eu não preciso esconder nada, eu posso continuar com Ele a partir de onde eu parei ontem. E eu não preciso ter hora para falar com Ele, posso falar com Ele várias vezes ao dia. É essa liberdade de falar com Ele de um jeito simples, sem precisar de escolher as palavras, sem precisar de estar com um traje perfeito, sem precisar de estar... Eu sei que Ele é o Senhor absoluto de tudo, mas Ele é meu Pai. Então, se eu estou triste ou se eu estou alegre, eu posso contar para Ele. Eu posso falar com Ele, você ouviu aquele negócio? Ele sabe por quê. É essa liberdade de transitar, de quando a gente chegar diante dEle, não falar, ó Deus, fala, meu Pai. Isso muda a história. Como disse Jesus nos ensinou qual palavrinha? Qual que é a palavrinha para dirigir ao Pai? Abá, Paizinho, Paizinho. Então, mas quem sou eu para chegar diante dele? Eu sei que eu sou criatura, que eu não tenho nenhum mérito, mas foi Ele que me escolheu, não é assim? Me criou, me ama. Toda essa nossa relação com Ele tem que estar baseada numa palavra. Nós temos que acreditar num amor incondicional. Nós temos que ter certeza que eu tenho um Pai que vela por mim, que não dorme, que o olhar dele nesse momento é exclusivo para cada filho.
que somente Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. É preciso que vocês acreditem nesse amor, é preciso trabalhar por esse amor, para que vocês possam transitar com Ele nessa intimidade. Então eu tenho que entender que eu não preciso ter hora, porque tem gente que só sabe rezar ou de manhã ou de noite, não consegue rezar durante o dia ou em outro horário. A gente não pode ser engessado com as coisas de Deus. Essa liberdade de filho. Preciso falar um negócio com o senhor? Eu preciso falar, mas eu não estou na igreja, eu não estou num lugar sagrado, mas Ele está dentro de mim, Ele habita em mim. Então eu posso voltar para dentro de mim, porque a verdade me espera lá dentro de Santo Agostinho, e eu posso parar, fechar os olhos e falar: me ajuda aqui agora. Eu posso aprender como aquilo que Jesus disse, orar o dia inteiro, ora sempre. Filó, mas eu não posso ficar de joelho o dia inteiro, nem eu. Mas eu preciso aprender uma coisa com Nossa Senhora. Nossa Senhora, enquanto trabalhava, fazendo tudo que ela tinha que fazer, ela continuava pendente de Deus. Então me ajuda, presta atenção vamos trazer isso para uma vida assim mais perto de nós. Quando você tem alguém que você ama profundamente, seja seu filho, seu marido, sua mulher, alguém que você ama, durante o dia trabalhando, várias coisas você está fazendo, se você se lembra dessa pessoa, seu coração se enche de alegria, ok? Então, quando a gente estiver trabalhando, volte o seu olhar, o seu coração para aquele que te ama, que a gente ainda não ama, mas Ele nos ama. A gente ainda não ama como Ele nos ama, não é? Estamos ainda a caminho, né? Por isso que Ele fala: amarás, né? Jesus tem esse cuidado, que Ele sabe que um dia a gente vai conseguir chegar lá. Mas a gente se lembra dEle. Então aprenda a voltar o seu olhar para Ele, o seu coração para Ele. Fala: me ajuda aqui agora, me ilumina nessa decisão, caminha comigo até ali. Aprenda a fazer isso, e você vai entender como é que você vai fazer tudo com um sabor diferente, por causa da presença dEle, que você tomou consciência que Ele está ali, porque Ele está, Ele não abandona mesmo que a gente não tenha consciência disso. Então aprenda a conversar com Ele em intimidade. Deus quer muito mais intimidade com você do que você com Ele. Então aprenda a falar isso. Fala: Senhor, eu gostaria de fazer igual Catarina de Siena, que fala que tinha criado para ela um aposento, como se fosse um sacrário que ela levava para as viagens para poder rezar. Então aprender a rezar internamente. O que é que eu criei? Eu criei um espaço em mim que eu posso rezar em qualquer ambiente que eu estiver, não é assim? Aprender a rezar, voltar para dentro de nós. É claro que a gente precisa de horários fixos, sim, para as grandes orações, né? Para a gente poder aprender a fazer um diálogo com o Pai, a parar para ouvir, a se alimentar da palavra, porque Deus vai atraindo. Vocês observam que quando Deus atrai, Ele te atrai para rezar, que Ele vai enchendo o nosso coração, a nossa alma fica iluminada. Sabe por quê? Porque para a gente rezar eu preciso de uma palavra. Vocês sabem qual é? Preciso de desejar Deus. O cristianismo é a oração, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Quando a gente deseja Ele e reza com todo o nosso coração, a nossa alma é iluminada. Por isso que você olha para alguma pessoa e fala: essa pessoa tem uma luz que não é dela. Porque a luz é nossa, a gente reflete a luz, ok? Mas não tem, a luz não é própria. Então, vocês imaginem, então você passa a ter uma luz. Por isso que a oração é a luz da alma. Assim como a luz ilumina os olhos, nos permite enxergar, a oração ilumina a sua alma, por causa dele que nos atrai. Quando a gente não deseja, a nossa oração para Deus é como se a gente fosse mudo, Ele não escuta a voz. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu rezo, Ele fala em Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É porque eu preciso desejá-lo. Fala: Pai, eu preciso falar com o Senhor. Ou muitas vezes você pode chegar perto dele e falar: eu vim cá só chorar. Só ele sabe por que você está chorando. Ou muitas vezes você vai chegar perto dele e falar com ele: hoje eu vim cá só porque eu quero colo. Vocês já pediram colo a Deus Pai? Não é Jesus não, a Deus Pai. Já pediram? Peça, é extraordinário. Fala com ele: hoje eu quero dormir no seu colo de Pai. Vocês vão ver que sono extraordinário. Fala
Fala com ele: eu sou sua filha, eu sou seu filho, eu quero o seu colo. Hoje eu estou me sentindo desprotegida, hoje eu estou me sentindo sozinha, hoje eu estou, seja lá o que vocês estiverem sentindo, conta para ele. E vocês verão acontecer, porque o nosso Deus é vivo. E o olhar dele está sobre você, e o ouvido dele atento a te escutar. Por isso que a oração é tão extraordinária. Eu fico enlouquecida com a oração. É algo assim, sabe quando você mora fora de casa? Eu tive essa experiência quando eu vim para cá, né? Lá com meus 17. E que eu sentia vontade de sair para casa. Olha que a época era dura, né? Há tantos anos atrás a gente não podia, não tinha telefone fácil não, celular tinha não, podia ligar para casa uma vez por semana, mas era uma forma de poder, quando eu estou com saudade, eu falar com o meu pai. A oração foi o que ele nos deixou para falar: ó, que vocês estiverem com saudade de mim, vocês me ligam, fala comigo. E a gente pode falar o dia inteiro? Podemos falar o dia inteiro. Não procure palavras que já estejam como se tivesse um texto pronto. É diferente de rezar o rosário, é diferente de rezar um Pai Nosso, um credo, um glória, é diferente. E isso é um tipo de oração que nós podemos rezar juntos. E o poder do rosário, já falei com vocês, é algo, como diz Nossa Senhora, mais potente que uma bomba atômica. Mas estou falando quando você fala do seu coração para o coração dele. Muitas vezes nós podemos chegar perto dele e falar assim: está tão duro, meu filho, está difícil. É assim mesmo? Me dá graça. Me ajuda a entender o que o Senhor está querendo me explicar, que eu não estou vendo. É conversa de filho com o pai. Aqui, o caminho é esse mesmo, está certo? Eu não estou entendendo esse momento, está tão difícil. Fala com ele: está tão difícil ver a vossa vontade. Está tão difícil, eu não consigo compreender. Mas se o Senhor, que eu confio, como o Senhor é meu pai, e falou que é isso que é para fazer, eu creio, mas me dá força, me dá graça. Me dá as graças que eu preciso para cumprir a vossa vontade, que eu sei que ela é perfeita. Me ajuda a ser um filho que é grato por ter sido adotado por ti. Isso é extraordinário. Por Jesus ter nos dado o direito de ser filho, filha de Deus, e ter uma vida que será eterna, e a gente não consegue compreender. É tão grande o que Ele tem para nós, que eu falo: fala com Ele, é tão grande o que o Senhor tem para mim, que quem sou eu para compreender? Sou uma criança, mal tomo leitinho, não consigo ainda comida sólida, meu Deus, não consigo. É tão grande tudo, é tão grande. E Jesus nos devolveu, nos deu o direito de ser seu filho, sua filha. Então me ajuda a viver uma vida que seja digna de filho do Altíssimo. Então me ajuda a lembrar que eu tenho um pai, que eu posso rezar várias vezes ao dia, que eu não tenho hora marcada, que o Senhor está disponível para mim, que eu posso também, que eu devo ter os meus horários para que eu possa te ouvir. Me ajuda a treinar o meu ouvido para vos ouvir. Me ajuda a silenciar. Me ajuda a ir lá no fundo da minha alma, onde está o silêncio profundo, e falar com o Espírito Santo. Alma de minha alma. Isso é extraordinário, temos que aprender a rezar. Nós temos que aprender a estar e saber que isso é real, não é ilusão. Isso é que me encanta. Eu posso falar e saber que eu sou ouvida e que Deus vai fazer. Ele vai interceder pelo filho dele. Isso é maravilhoso, gente. A oração, ela não tem preço. Isso é um presente que Deus nos deixou. Mas nós temos que ter coragem e não desistir. A primeira oração, primeira leitura de domingo, é lindo, que é a leitura de Moisés. Quando o povo estava em guerra contra os amalecitas, contra Amaleque. Então, para poder ganhar a luta, Moisés começou a rezar com as mãos estendidas, para a figuração do Cristo, né? Aí puseram uma pedra para ele assentar. Os braços foram pesando. Quando o braço de Moisés caía, o povo perdia. Levantava o braço de Moisés, o povo ganhava. O que é isso para nós? O que é isso para nós? Vocês não viram nenhuma relação nisso para você? Não viu? Nenhuma relação?
De verdade. Não entenderam isso para a nossa vida hoje? Não? Então, todas as vezes que nós conseguirmos rezar e estivermos com as mãos levantadas, nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida. Então, a preguiça, o desânimo, a poltroninha, né? Luta, sair da poltroninha para rezar, luta. Todas as trevas, todas as batalhas que vocês tiverem que vencer, vocês vencerão enquanto estiverem com as mãos estendidas. Mas se cair o desânimo, a preguiça, a tristeza, vocês vão sendo levadas para baixo, vão perdendo tudo. É preciso então que a gente esteja com as mãos para cima. Então por isso que a gente reza junto, porque a gente sempre precisa de mais alguém que reze conosco. Quantas vezes você precisa, quando você não consegue mais rezar, está numa situação que você não é capaz mais, sempre tem um amigo, tem alguém que reza conosco e reza por nós. Isso é extraordinário. É isso, a comunidade junto. Quando Pedro foi preso, estava preso, o que a comunidade fez? Orou incessantemente, até Deus mandar o anjo lá dentro. Ele achou que estava sonhando e tirou ele da cadeia, soltou tudo, mandou ele vestir a roupa, veste a roupa, calça a sandália, cinge os rins, vamos embora, Pedro. Tirou as correntes dele e foi abrindo as portas da prisão, e os guardas parados lá, foram abrindo as portas da prisão e saíram com Pedro. Pedro descobriu isso lá na rua, depois de passar por todos os portões. Então, os discípulos nos mostraram, Jesus, que é o nosso modelo de oração, nos mostrou que tudo que ele foi fazer, ele foi rezar primeiro. Quando Jesus foi assumir a vida pública, ele rezou 40 dias e 40 noites, fez jejum. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele ficou a noite inteira em oração. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele primeiro rezou. Então, se ele rezou antes de tudo que ele foi fazer, imagina nós. A gente precisa aprender dele. Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel chegou para falar com ela, dar o anúncio, ela estava rezando. Então nós precisamos de aprender com eles que em tudo primeiro a gente reza. Primeiro eu vou perguntar para o meu pai se eu posso fazer isso ou não. Primeiro eu vou pedir uma opinião ao meu pai. Eu compro isso ou não? Eu caso ou não? Eu vou ali ou não? Pergunta, só que me ama, que me conhece, isso está certo ou não? Eu queria investir nisso, eu queria fazer outra coisa? Conta para ele, queria mudar de cidade, de apartamento. Pergunta, tudo. Filho, mas eu tenho que perguntar tudo? Porque a gente tem que ser dependente dele como o ar que a gente respira. E nós não temos capacidade de decidir nada, porque sem mim, nada. A gente tem que entender isso. O dia que a gente entende isso, gente, isso é maravilhoso. Porque você vai conversar com ele e fala: como eu não posso confiar em mim, porque eu não sei nada, não dou conta de nada, o Senhor me ajuda. Me ajuda, me dá o caminho. Alguém ontem me perguntava no grupo de oração: como é que eu sei entre duas opções o que é de Deus? Se você entregou, o que for dele, as portas se abrirão. O que não for dele, trava. É assim que a gente conversa com ele de forma simples, que você consiga entender. Quando eu tinha que perguntar alguma coisa para ele, eu falava assim: Jesus, estou pensando em fazer tal coisa, vê se o senhor está de acordo, vou ligar para tal pessoa, ele tem meu telefone, eu tenho dele e ele tem o meu. Se o senhor estiver de acordo que ele vai me ajudar, eu vou ligar, ele vai atender. Se não, eu vou entender que o senhor não concordou. Quando a pessoa atende, eu falo: ganhei, né, querido? Tenho certeza que você vai me dar. É assim, porque tem que ser uma linguagem que eu consiga traduzir o que Deus está querendo falar, porque a gente não consegue entender tudo, né? Eu falo com ele: se o senhor estiver de acordo. Então é essa liberdade de filho. Fala: Jesus, me ensina. O senhor andou em relação ao seu pai igual um girassol, o senhor girava em relação ao pai, tudo o senhor fazia para o pai. Me ajuda a ser filho. O senhor é filho de Deus, me ajuda a ser filho, me ajuda a ter essa disposição em rezar. Me ajuda a começar a chamar Deus antes de eu rezar, para Ele poder me preparando o meu coração, me ajudando a desejá-lo. Me ajuda, a gente reza antes para poder rezar. Começa a chamá-lo, fala que eu estou querendo rezar.
para que Ele vá colocando o nosso coração disposto. Que a gente tem que entender que muitas vezes o nosso coração é terra seca, sem água. É sério. Muita gente, a gente não consegue rezar. Muitas vezes a gente não consegue expressar o que a gente está querendo. E a gente precisa falar com Deus com muita clareza sobre tudo. Não omita nada, não esconda nada. Fala com Ele com simplicidade, com clareza. Eu preciso disso, igual a Nossa Senhora falou, não tem vinho. Fala com Ele que precisa. Toda a gente conversa com clareza. Fala com Ele, eu tenho que falar com clareza, porque eu sou mais limitada, né, Senhor? Não consigo entender tudo. As coisas do Senhor são grandiosas demais. E assim como Paulo falou para Timóteo, não desista, não desanime. Mas Filó, estou rezando, tem tempo, continue em oração. Continue pedindo, continue falando com Ele. Porque Deus não esquece, mas tem hora que a gente acha que Ele esqueceu. Você fala com ele, o senhor está me vendo aqui? Deixa eu fazer um sinal para o senhor. Está me enxergando? Deus não esquece de nós. O amor dele é uma coisa que eu acho que é absolutamente extraordinária. Mas fala com Ele. Não deixe de colocar aquilo que está dentro do seu coração. Fala, Senhor, é tão difícil não desistir. A gente que nós somos um pequeno resto de cristão. Nós estamos inseridos num mundo absolutamente ateu. Como é difícil, Senhor, ser cristão. Como é difícil se posicionar. Não é fácil não, é luta mesmo. Por isso eu tenho que rezar muito para dar conta. Por isso eu tenho que manter os braços erguidos, porque senão nós não vamos dar conta. Eu falava com uma adolescente no meu consultório de 12 anos. Querida, você é cristã. Sua família é cristã. Mas nós estamos inseridos no mundo pagão. Suas amigas, 99% são pagãs. Você vai escutar muita coisa que não é o que nós, que cremos em Jesus, vamos fazer. Então tem que ter coragem de dizer não. É fácil? Não. Mas nós temos que de verdade nos entregar a Ele. Falar, é por Ti, porque ninguém pode merecer o nosso amor como Ele. Então, quando eu me entrego a Ele, e que eu aprendo que relacionar com Ele é algo sem preço, eu vou fazer somente aquilo que Ele me orienta a fazer. Ele é a única pessoa que ninguém merece, mas Ele em especial não merece ser magoado, ofendido, traído. Não podemos ser infiéis a Ele. Então, está saindo aí um novo estudo do Santo Sudário. Se alguém teve oportunidade de ver, o Santo Sudário revela que Jesus sofreu. Todas as feridas dele contadas estão dando mais de 760 feridas no corpo, reveladas pelo Santo Sudário. Tem um cientista estudando. Ele já está rodando na internet. Aonde que ele foi todo machucado e cortado, inclusive na área genital. Não há uma parte do corpo dele que ele não sofreu. E mostrou que a coroa de espinhos, na verdade, não foi aquilo que a gente pensa, mas foi um capacete de espinhos. E só na cabeça dele tem 50 buracos. E que humanamente ele não daria conta de ficar em pé quando Pilatos falou, eis o homem. E esse cientista diz, fiquei tão emocionada quando eu vi tudo isso e disse, somente o amor por nós fez com que ele ficasse de pé. Deus Pai fala para uma mística, a única coisa que prendeu Jesus na cruz foi o amor por vocês. É algo extraordinário, é algo que a gente fica sem palavras. Como alguém pôde nos amar dessa forma. Essas coisas para que a gente possa pensar que Ele deixou na nossa mão uma arma, que é a oração. Porque Ele nos ama, então Ele quer comunicar conosco, Ele quer fazer com que a gente aprenda o caminho, com que a gente possa fazer o melhor, porque Ele nos ama, Ele quer nos ver felizes. Deus quer nos mostrar o melhor. Essa arma é rezar. Mas assim como os discípulos, nós podemos chegar diante dele e falar, Jesus, me ensina a rezar? Eu não sei. Me ensina. Assim como ensinou os discípulos, me dá um coração de filho, me ajuda a falar Abá, me ajuda a me entregar ao Pai, me ajuda a não ter medo de lutar aqui, me ajuda a não ter medo de me assumir cristã, mesmo que isso me leve à morte.
Que eu não tenha medo de assumir que creio em Ti. Que eu não tenha medo de assumir que a morte não tem a última palavra. Que tudo que eu creio não está à vista aos olhos do mundo. Que tudo aquilo que eu creio não é o que o mundo valoriza, mas é aquilo que o Senhor veio nos ensinar. Me ajuda a crer. Me ajuda a rezar. Me ajuda a Te desejar como meu bem maior, como meu grande amor, como a razão e a paixão por que eu vivo. Me ajuda a ter isso como princípio, um propósito de vida, Te amar até o fim. Mesmo assim eu não conseguiria amar nenhuma gota daquilo que o Senhor conseguiu me amar. Pensem nessas coisas. Não vamos desistir da oração. Permaneçam, persistam na verdade que Deus revelou, porque o mundo vai tentar ensinar tanta coisa errada para nós, vai tentar te seduzir, vai tentar te roubar. Resista, resista. Quando tiver difícil, reze mais. Tiver triste, reze mais. Jesus, quando falou tiver triste, reze, Ele mandou chorar. Ele falou, reza. Quando tiver alegre, canta. Está difícil, reza mais. Fala com Ele, está duro, amigo. Me dá a sua força. Dai ao vosso servo a vossa força. É isso que a gente pede a Ele. Saber que Ele é companheiro de caminho. Ele é o meu companheiro, Ele é o meu amigo. Isso é uma coisa para mim que me deixa tão atordoada. Saber que aquele que é o meu Deus me permite chamá-lo de meu amigo. Ainda me alimenta todos os dias. É muito, né? É muito. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, que a gente não desista, mesmo quando a gente não consegue entender, mesmo quando ela ficou de pé diante da cruz, vendo tudo que Jesus passou, sem ter noção do que queria vir, ela permaneceu de pé, rezando, entregando ao Pai. E mesmo no nosso momento mais difícil, quando você não conseguir compreender nada, apenas confie. Continue entregando, continue rezando, fala, não entendo nada, não estou vendo nada, mas eu creio, eu confio no Senhor e sei que a última palavra da nossa vida só pode ser amor. Não fomos criados para a dor, mas para o amor. Então me ajuda, me fortalece, me dá alegria, coragem e me traz no coração o desejo de estar sempre perto do Senhor, e isso chama-se oração. Que Nossa Senhora nos conceda essa graça de rezar como ela e sermos sempre pendentes do nosso Senhor. Que assim seja. Amém. Amém. Jesus diz a um místico que a gente deveria repetir essa oração várias vezes ao dia que a gente acabou de fazer. Que a gente deveria chamar o Espírito Santo várias vezes. Vocês têm hábito de chamá-lo durante o dia? Não, né? A gente esquece, né? Antes das reuniões, antes das grandes decisões, antes de fazer alguma coisa, chame por Ele, mas através do coração imaculado de Maria. Ela é a Santíssima Esposa dele, a amada esposa. Então, lembrem disso, ao que vocês tiverem que tomar uma decisão, né? Estiverem diante de reuniões difíceis, às vezes a gente não sabe para que lado vai, chama o Espírito Santo de Deus, Ele não vai negar ajuda. Muito bem, nós estamos vivendo o terceiro domingo da Quaresma, terceiro domingo da Páscoa, e nesse terceiro domingo, vocês imaginem, os discípulos já tinham passado pelo horror da crucificação, Jesus já tinha aparecido para alguns isoladamente, já tinha aparecido lá para Tomé, já tinha aparecido para os discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús voltam, né, depois que Jesus parte o pão, voltam correndo, encontram com os discípulos, e quando eles estão lá conversando, eles contando o que aconteceu, Jesus entra no meio deles. É como a gente aqui reunido, falando dele, e ele chega no meio deles. Pode imaginar o impacto? Então, nesse momento, está em Lucas, né, se alguém quiser acompanhar, Lucas 24, né? Então, na hora que Jesus entra e fala, a paz esteja convosco, eles ficaram espantados e com medo, com temor, porque acharam que era um espírito. Jesus, que conhece tudo, sabe de tudo, falou,
por que estáis perturbados? E por que vocês têm tantas dúvidas em vossos corações? Ele fala, sou eu mesmo. Sou eu. Pode pegar, pode encostar. Mas eles estavam tão, era tanta alegria, ao mesmo tempo tanta surpresa. Pode imaginar que dimensão era essa que eles podiam, não conseguia imaginar o que Jesus tinha para eles, Imagina, tinham visto ele sofrer, tinha visto aquela carne flagelada, tinha visto ele machucado, tinha visto ele cego de um olho, tinha visto tudo que aconteceu, e de repente Jesus aparece no meio deles e fala a paz. Jesus não chegou cobrando, não chegou falando, vocês sumiram, Aquela hora não ficou ninguém, hein? Mas gente, viu, está apavorado, se ele ressuscitou, nós fugimos, o que ele vai fazer aqui agora conosco? E Jesus fala só da paz. Achou que eles estavam com muito medo, ao mesmo tempo de medo, de maravilhados, de encantados. Jesus falou, e para eles verem que não era só espírito, mas era corpo, tinha osso, era ele. Falou, vocês têm alguma coisa para comer? E comeu no meio deles. E Jesus aí explica, fala, é isso tudo que foi dito para vocês, era isso que eu falava. E vocês terão que ser testemunhas de tudo isso. Bem, fala, Filó, naquela época eles davam conta disso, porque Jesus iluminou a cabeça deles, conseguiu que eles entendessem, abriu a mente, entregou o Espírito Santo para que eles fossem conduzidos. Claro, imagina como é que aquele povo, aqueles homens, que eram pescadores, iam dar conta de testemunhar Jesus, e que nós estamos hoje reunidos por causa do testemunho deles. Então, o que nós temos que aprender com tudo isso 2000 anos depois? Filó, eles estavam reunidos e Jesus chegou. Hoje, a gente repete tudo isso que eles viveram. É possível? Sim ou não? Sim? Aonde? Aonde? Quando? Fala alto. Sim. Então, todas as vezes que a gente se reúne para celebrar a missa, para participar da missa, nós estamos repetindo isso aqui que os discípulos viveram. Eles estavam reunidos falando dele. E nós, quando reunimos, a gente vai escutar a palavra. Aliás, a primeira coisa que a gente fala é agradecer a Deus por ter nos dado Jesus. Não é assim? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois a gente escuta a palavra e depois a gente se reúne na presença dele. É claro que a ressurreição, ela é a grande sustentação da nossa fé. E isso é uma coisa que tem que ser fortalecida, dita, conversada, porque é nela que nós nos seguramos. Como diz São Paulo aos Coríntios, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, é perdida, é tempo perdido a gente estar aqui. Mas é claro que a consciência de que Jesus está vivo no meio de nós, isso cresce de uma forma muito lenta, porque somos muito frágeis, e a gente mais duvida do que crê. Então, de verdade, quantas dúvidas temos que de verdade Jesus se coloca no meio de nós, que na hora que o padre faz a consagração, a partir daquele momento, nós temos Jesus vivo. A gente não pensa nisso. A gente acredita nisso mais ou menos. Porque se de verdade acreditássemos que Jesus está vivo no meio de nós, aquele Santíssimo ficaria sozinho como ele fica? Não ficaria. Jesus diz isso a um monge. Naquele livro Ensinies ele fala: se os meus filhos tivessem certeza da minha presença viva, as igrejas não caberiam. Isso é ele que fala. Do nascer ao pôr do sol teria fila, mas as pessoas não creem na minha presença ali. Não creem. Não creem que eu posso chegar ali, ele está vivo. Eu falo e ele me escuta. E se eu calar, e se eu caminhar, eu vou poder escutar o coração dele bater. Ele está vivo. Quantos milagres eucarísticos estão descritos no mundo? Inúmeros. Tem livros de milagres eucarísticos.
que Jesus se coloca naquele momento, que a hóstia se transforma em pão. Então, por que nós não acreditamos? E porque eu sempre digo que a intimidade vai gerando descaso, nós já esquecemos que Jesus é o grande tesouro da nossa vida. Por que a igreja está de pé? Porque Ele permaneceu vivo no meio de nós, vivo pela palavra quando eu escuto, e vivo cada vez que eu recebo a Eucaristia, e vivo ali à nossa disposição para vir chorar, para vir cantar, para vir louvar, para vir agradecer, para vir contar um segredo, para dividir a vida com Ele como um amigo. O dia que acreditássemos nisso, eu pergunto para vocês, nós teríamos problemas? Nem meio. Tudo a gente viria contar para Jesus. É o mesmo Jesus que andou na Galileia. Isso é uma coisa tão fantástica, né? O mesmo Jesus que andou, que curou tanta gente, que fez o que fez, está aqui no meio de nós hoje. Então, por isso que a nossa caminhada é tão lenta, o nosso processo de conversão é tão devagar, por causa da nossa miséria. A gente vive nessa, igual os discípulos aqui, ó, num estado de encantamento e ao mesmo tempo um estado de: será que é verdade? E quantos duvidaram já, e quantos padres duvidaram, e quantas, o milagre de Lanciano, exatamente por causa da dúvida do sacerdote que olhou e falou: será? E aí, na hora, o pão se transformou em carne, e foi mandado para estudar pelos cientistas, e eles mandaram para o mosteiro escrito: o verbo se fez carne. Isso é fibra cardíaca, e o sangue era sangue humano, O positivo, que até hoje faz 5 coágulos, tem o mesmo peso junto e separado, dissolve, coagula. Esse milagre se repete todo ano, está lá exposto, é só ir lá ver. Mas a gente duvida. Então por isso a gente vem comungar e não presta atenção onde estamos indo. Quando o ministro passa, a gente continua sentado, a gente não levanta e se reverencia, e é Jesus vivo. E a gente vem comungar e traz um cachorro e segura ele no colo, o tempo do cachorro pegar na hóstia. Não pega porque eu coloco dentro da boca de quem traz aqui com o cachorro. Perdemos a noção do sagrado. E eu pergunto para vocês: é possível vivermos sem a Eucaristia? Não é Ele a nossa força, é o nosso sustento. Ele é nossa vida, é o ar que a gente respira, é o nosso amor. Como é que eu posso ser transformado se eu não me encontro com Ele? E como é que eu posso ser testemunha dEle se Ele ainda para mim não é vivo? Como que eu posso testemunhar a beleza de caminhar com Deus que é vivo? Como eu posso testemunhar isso? Apenas se eu experimentar. E Jesus é de uma delicadeza tamanha que Ele permite que a gente possa experimentá-lo, que a gente possa fazer uma vida na companhia de alguém que nos quer muito e nos ama muito. É só desejá-lo, é só querer. O dia que a gente pensar de verdade que eu tenho a oportunidade todos os dias de encontrar com Ele, de conversar com Ele, eu deixaria de missa diária? Jamais, jamais, as igrejas não caberiam. Mas a gente acostumou. Está errado. É preciso que a gente deixe de ser morno, é preciso que a gente volte ao primeiro amor, é preciso que a gente se converta, é preciso que a gente tenha uma alegria que inunde o nosso peito, é preciso que a gente tenha coragem de dizer: eu estou indo ao encontro do meu Senhor. Todos os dias eu tenho a graça de poder ser alimentada por Ele. Já imaginou que a gente pode receber isso? E por que não vamos? Porque não cremos. Crê mais ou menos. O pessoal fala assim: vão à missa? À missa? Sim, vou me encontrar com o Senhor, eu vou ouvir a palavra e vou me alimentar do meu Deus, daquele que me transforma, daquele que me carrega, daquele que tem um projeto imenso na minha vida, que se eu não atrapalhar Ele cumpre. E eu hoje, por causa da vida que eu levo com Ele, eu posso testemunhar, e carrega essa alegria de ter Ele conosco. Compreendem como a gente precisa de assumir de verdade a nossa fé, e de assumir que somos hoje as testemunhas de Jesus, como os discípulos foram um dia. O mundo não precisa de palestra, não precisa de discurso, o mundo precisa de testemunho vivo. Por que o mundo é tão dividido assim? Porque nós, como cristãos, não vivemos isso. Nós primeiros temos que adorar a Jesus,
que é o amor da nossa vida. A gente deveríamos começar o dia diante dele de joelho para pedir a bênção, a orientação, a luz, mostrar o que a gente gostaria de fazer hoje, falar, está de acordo com o seu projeto? Senhor, eu estou aqui para vos amar e vos servir, só preciso de mim para ter a vida voltada para ele, saber que caminhamos, a gente vem do amor, caminha no amor e voltamos para o amor. Então isso tem que estar na companhia de quem? Dele. E abandonamos ele. E a gente se apega naquilo que não te dá sustentação. A gente vive de mentira, de ilusão, quando ele é real. Quanto tempo a gente perde, quanta tristeza carregamos, quanta mágoa no peito, quanta dificuldade, porque nos falta coragem de vir aqui e falar, oi. São João Maria Vianney teve uma visão belíssima, de que cada pessoa que chega para visitar o Santíssimo, Jesus recebe com um beijo. Ainda bem que a gente não vê, porque ia cair mortinha se eu visse uma cena dessa. Pode imaginar o que é ser recebido por ele, saber que ele está ali vivo. Isso é o maior tesouro que nós podemos carregar. Isso é riqueza. Essa é a maior riqueza que a gente carrega na vida. Qual é? Ter Jesus vivo, que eu posso cutucar ele e falar, Jesus, e falar, oi, vou te contar um negócio. Isso é espetacular. Ele não marca a hora, ele não te fala que dia você pode vir, ele não te define que roupa que você tem que usar, e ele não cobra nada a hora dele de graça. E ele fala assim, quando você vier, traga para mim os seus problemas, a solução eu as tenho. Olha que coisa espetacular, que eu posso chegar perto dele e falar, Jesus, eu vim te contar esse problema. Só falou que era só para contar, então tá bom. Então, o problema está dado. A partir de agora, eu estou por sua conta, já não tem mais problema nenhum, porque o Senhor vai resolvê-los. É essa confiança. O que mais ofende a Deus? A nossa desconfiança nesse amor. Então é preciso ter a coragem de cantar no mundo, essa certeza de que a morte não tem a última palavra. Então vocês imaginam quando os discípulos puderam ver que aquele homem na cruz que morreu, estava vivo, comendo? Como é que é isso? Essa é a proposta que ele trouxe para nós. Isso que ele veio revelar, que somos filhos do Altíssimo e que a nossa vida é eterna. Então hoje, quando a gente escutaram a palavra de Deus, hoje no Evangelho falava, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, para trazer vida. É porque a gente confunde vida com subsistência. Deus é o pão da vida, Ele me alimenta porque Ele quer cada um de nós com Ele eternamente. Mas nós não temos essa dimensão, então por isso ficamos tão presos só naqui e agora. E Deus Pai fala assim, parece pão, não parece? É branquinho, parece pão, tem gosto de pão. E Ele fala para Catarina, Catarina, quem percebe que não é pão é os sentimentos da alma. É ele que percebe que não é pão, mas que é o próprio Deus. Porque a Eucaristia é o alimento da alma, a palavra de Deus é o alimento da alma. O nosso corpo se alimenta de comida, mas quem nos carrega é a alma, é a que menos a gente cuida. A gente faz ginástica, maravilhoso, a gente vai nutricionista, maravilhoso, faz preenchimento, né? Estica, encolhe, faz o que quer, né? Gasta com as plásticas, gasta, não estou falando para não fazer não, gastamos com tudo, mas gastamos o que na alma? E é ela que eu vou apresentar em primeiro lugar. No momento da morte, a nossa alma vai direto para Ele. O povo está lá te arrumando, você já está lá diante dele. Isso é imediato, e nós vamos levar o quê? Fala, Jesus, que ele é tão preocupado com os botox lá de fora, que não pôs botox na alma. Estou falando mentira? Não estou. Como que investimos pouco na alma, porque não acreditamos que a vida espiritual é real? É real. Nós vamos hoje dar testemunho de Jesus no mundo hoje, que está tão difícil falar da fé, não é fácil, não é brincadeira. Então por isso que vocês têm que experimentar esse Deus vivo. Eu não posso dar para vocês a alegria de estar com Ele todos os dias e falar, Jesus, só viu isso? Jesus, só me ajuda nisso? Falei, mas você é dependente assim? Sim, eu tinha que dar o telefone para uma pessoa importante. Eu ajoelhei e falei com ele, Jesus, estou precisando de ligar para tal pessoa, o senhor está de acordo? Como o senhor não falou nada, o negócio é o seguinte, eu vou ligar, se ele atender, o senhor está de acordo, se o senhor não atender, está tudo certo. A pessoa atendeu, eu falei, então o senhor está de acordo, legal. É difícil, mas tudo se expõe para Ele.
Mas isso você vai contar? Vou. Tem que contar tudo, porque eu pertenço a Ele, a minha vida é dele, e eu vou ter que acertar com Ele. E eu não quero perder tempo com, como ele fala com a Gabriele. Gabriele, não perca tempo com as bagatelas daqui. Bagatelas. É assim que ele chama as nossas coisas. Essas bagatelas, Gabriela. Comece a pensar nas coisas do alto. Comece a pensar e pensa com alegria que um dia nós vamos nos encontrar. Pensa com alegria que quando você ele fala, sabia que você ainda não nasceu? Ela fala, não, você não nasceu para mim. Quer dizer, a nossa morte. Que hora que você chegar aqui, que você abrir a porta, sou eu que estou do outro lado. Você de morrer. Só de pensar. Então se preparar para esse dia. E Deus Pai fala para Catarina, eu devolvo o corpo para vocês. Vocês nem vão sentir falta, mas eu dou ele de volta. Isso é maravilhoso pensar numa coisa dessa. Que aquelas pessoas que eu amo, que porque eu amo, eu permito que vá, um dia eu irei revê-las. Essa é a promessa. Porque ele voltou para falar aqui, eu estou vivo. Por que vocês estão aflitos com o quê? Falei, Senhor, mas é muita alegria, é isso mesmo. Eu vos convido a viver uma alegria. E no meio das dificuldades, no meio das provações, a gente possa dar testemunho que Ele é vivo. E que a morte não tem a última palavra, ela é a penúltima. Que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Então testemunhar isso no meio da dificuldade. Na hora que a vida está pegando fogo, para. Se você não sabe para onde ir, para. Feche seus olhos e fala, Jesus, o Senhor é minha luz, me dá o caminho. Eu não estou enxergando nada, mas se o Senhor me der a mão, eu não vou ter medo. E o Senhor dá o caminho. Se o Senhor der o caminho, eu posso pisar que eu não vou cair. Essa confiança, essa intimidade, é isso que os discípulos viviam, e é para isso que Ele deseja que a gente esteja em paz. Essa paz que o mundo nunca vai te dar. O mundo te tumultua. Tudo que é de Deus tem que gerar paz. Todos os sentimentos que geram paz em você não te pertencem, é dele. Todo pensamento bacana que a gente tem não vem de nós, vem dele. E aprender que essa caminhada Ele quer fazer conosco, como Ele fez com os discípulos de Emaús. Hoje Jesus andou com vocês o dia inteiro, talvez vocês não tenham percebido que Ele andou com vocês o dia inteiro, que Ele te socorreu em tantas coisas que a gente não viu, porque os nossos olhos não estão treinados, porque a gente acha que a gente consegue as coisas pela força das nossas mãos. Eu digo para você, não confie em você, confia nele. Tudo conta para Ele. A mínima coisa conta para Ele. A mínima coisa conta para Ele. Conta seus desejos, seus sonhos, seus medos. Fala que Jesus, eu queria tanto vos servir. Fala com Ele. Jesus, eu queria de tanto viver uma fé de verdade. Eu queria tanto não idolatrar ninguém, a não ser o Senhor meu Deus. Eu não quero prestar atenção na minha conta bancária e ter ela como minha segurança, mas a minha segurança é ser o Senhor. Não no nome que eu carrego, no sucesso que eu faço, na beleza que eu tenho. Não é isso, no Senhor. Entender que tudo isso é nada, como diz Paulo, mas apenas o Senhor é tudo em nós. Será que nós como cristãos vamos dar conta de verdade de ter desejo, né? Guardem isso. Cristianismo é a religião do desejo. Deus nos deseja mais que a gente deseja Ele. Mas que a gente possa desejar Deus e falar, como que eu posso viver sem Ele? Por que eu preciso vir à Eucaristia? Por que eu preciso ser alimentada? Essas coisas são tão impressionantes que eu nunca tinha passado pela experiência de ficar sem Jesus muitos dias e meses. Como eu ganhei dele a graça que eu pedi de Eucaristia diária, eu devo ter mais de 30 anos de Eucaristia diária. Na pandemia, acabou. Na pandemia, a gente trabalhava todos os dias no hospital, fui da linha de frente, sozinhos. Eu e mais um grupinho, parava na porta, ajoelhava na porta lá da igreja, lá do Colégio Arnaldo, e rezávamos o terço, de joelho no chão, no passeio, chorando, falando, o Senhor está preso aí, e nós estamos de cá. Nós precisamos do Senhor, e o Senhor é a nossa força, está preso. E numa época que a gente ficou preocupado, porque toda hora parava o carro da polícia, né? Porque teve uma época que o prefeito mandou tirar o povo da rua, né? E a gente estava lá de joelho, rezando. Precisava de força para ir trabalhar. Mas teve um dia que foi uma emoção, mas foi uma emoção.
quando num sábado de manhã a gente estava trabalhando lá no hospital, e a gente estava dentro do CTI, estava discutindo, estávamos sentados, estava a equipe do CTI, a oncologia, a nefrologia, estávamos discutindo um caso grave. Quando de repente eu falei com o pessoal, gente, para um minutinho, será que é só eu que estou louco ou tem um sax tocando? Não tinha ninguém na rua, ninguém andava na rua, né? Era só a gente, né? Falava com Jesus, não tem ninguém, só nós dois. Não tinha ninguém na rua. Falei, tem um sax tocando? Falei, gente, tem um sax. Amo sax, né? Falei, vou lá na janela ver se tem alguma coisa acontecendo. Quando eu cheguei na janela, Deus guarde esse sacerdote que eu não sei quem é. Tinha um homem com ele tocando um sax e um sacerdote no passeio da Santa Casa com o Santíssimo elevado, dando a bênção. Achei que nós todos fomos morrer de chorar. Sabe aquela certeza absoluta que não estávamos sozinhos? Sabe aquela certeza assim de que eu fico super emocionada quando eu lembro dessa cena, porque foi uma coisa tão forte. E foi chegando as carinhas do povo, tudo naquelas janelinhas da Santa Casa. Naquela certeza assim, eu estou convosco, não desanimem, não desesperem, não enfraqueçam, eu acompanho, eu estou aqui. E o padre ficou um tempo com o Santíssimo exposto, as pessoas colocando a mão para fora Era tão duro, né? Era aquele Deus que poderia mudar todas as coisas, é o Senhor que nos acompanha, que tem misericórdia de nós, e Ele de lá, de longe, a gente com a mão estendida, né? Daquele desejo de o encontrar. E aí eu falei com Jesus na minha casa, falei, Jesus, o Senhor percebeu que eu vou morrer sem o Senhor? Eu não vou dar conta de sobreviver, eu não dou conta de ficar sem a Eucaristia, eu não dou conta de ficar sem o Senhor, o Senhor é minha força, o Senhor é a minha vida, como é que eu vou viver? Lutando com tanta dificuldade, com tanta coisa difícil, nós somos abandonados. Todo mundo fala, bate palma para os médicos, bate palma para a enfermagem, bate palma para a fisioterapia, vocês vão, nós estamos aqui guardados, vocês vão, não era assim? Bate palma para a turma que enfrenta, e nós estamos guardados. Nós fomos desamparados, a equipe de saúde ficou desamparada, e fomos, né? E aí eu falei com ele, como é que eu vou fazer para comungar? Eu não dou conta de ficar sem o Senhor. E é claro que toda lembrança boa só pode vir, ideia boa só pode vir de Deus. Quando eu lembrei do mosteiro, Nossa Senhora das Graças, descobri que eu tinha uma cliente que devia ter o telefone da abadesa. Falei com ela, liga para a abadesa para mim, pergunta para ela se eu posso fazer adoração. Eu não vou sobreviver sem adoração, não vou. Eu sei que eu não vou sobreviver. E aí a abadesa, falei, fala com ela que eu não vou contaminar ninguém, eu não estou com Covid, eu não peguei Covid, né? Eu vou ficar de fora, devem ter uma capela mais separada. E aí a abadesa falou, não, fala com a Filó que ela pode vir fazer adoração quando ela quiser. Achei que eu fosse morrer no pedido de adoração. E ela falou, convida ela, fala com ela que o marido, que eles estão convidados para a celebração eucarística. De hora que eu recebi a Eucaristia, eu achei que literalmente eu fosse morrer. Sabe aquela emoção de reencontrar, de poder de verdade estar diante daquele que é o Senhor? De novo poder estar com Ele, de novo receber o abraço dEle, de novo receber a força dEle, de novo falar coragem. Nós estamos aqui, coragem, você não está só. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então poder voltar a isso, a gente não pode acostumar, não podemos acostumar com a Eucaristia. A Eucaristia sempre tem que ser algo que vai fazer tremer as nossas pernas. A emoção de estar numa fila para poder estar diante dele vivo, isso não é uma brincadeira. Mas é claro que por isso o nosso processo de conversão é tão lento. Ele só começa, eu acho que a gente vai até o fim da vida. Mas a gente precisa meditar essas coisas, saber que isso não é uma brincadeira, que isso não é uma história, é real. Por que a igreja permanece? Porque Jesus ficou, Ele não foi embora. E hoje nós podemos encontrar com Ele todos os dias. E eu posso encontrar com Ele várias vezes no dia. Quando? Todas as vezes que eu vier ao Santíssimo. Mas aquele Jesus mesmo, eu posso ali falar com Ele? Pode. Ele escuta, Ele vê, e todas as suas palavras Ele guardará no coração dele e vai usá-los. Pode falar. Exposto ou não, ali Ele está em corpo, sangue, alma e divindade.
Então tem um santo que fala assim: Senhor, faz de mim um inseto muito pequenininho para que eu possa passar na fechadura, e quando eu estiver lá dentro, me faça tão grande que eu nunca mais possa sair. François Xavier, que é o Vantuan, foi um sacerdote, foi um arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. Os padres e as freiras foram levados para as lavouras, as igrejas foram incendiadas, as livrarias católicas foram incendiadas, e ele foi preso. E ele ficou preso 13 anos num lugar que não tinha nem janela. E aí, quando ele foi preso do jeito que ele estava, não tinha nada. Depois de alguns dias, perguntaram para ele se ele tinha algum remédio para tomar. E ele falou: eu tenho problema de estômago. E aí quem recebeu a notícia entendeu que na verdade o que ele queria não tinha problema de estômago, coisa nenhuma, que ele queria o vinho. E aí ele celebrava com a migalha de pão e uma gota de vinho na palma da mão a Eucaristia. Então ele fala que celebrou com cálice de ouro, de prata, nos melhores lugares ele celebrou, nas igrejas mais chiques ele celebrou, e ele passou a celebrar a Eucaristia diariamente na palma da mão, com uma gota de vinho e migalha de pão. E ele fala que foi a sobrevivência dele. Depois que ele saiu, né, que ele foi libertado, ele foi trabalhar no Vaticano, e o cardeal que cuidava do João Paulo II falou com ele: vem cá que eu vou te mostrar a capela do João Paulo II, o Santíssimo lá. Ele foi e falou com ele assim: você vê alguma coisa diferente nessa capela? Ele falou: não. Ele falou: olha para o piso. Por quê? Porque nós mandamos trocar. Eu mandei trocar. Por quê? Eu mandei pôr madeira, porque João Paulo II faz 7 horas de adoração por dia, não é por semana. Ele visita o Santíssimo 7 vezes no dia e deita no chão prostrado. Por isso ele foi o Papa que ele foi. Tudo ele ia lá conversar com Jesus, prostrava no chão 7 vezes no dia. A gente reza um terço, fala: não, rezei demais hoje. 7 horas de adoração eucarística, porque sabia de onde que ele estava. E o cardeal falou: nós temos certeza que ele o vê. Nós temos certeza. O dia que vocês quiserem ler um livro espetacular sobre ele, chama O Papa dos Milagres, vocês verão quantos milagres João Paulo II fez de fazer um sinal da cruz em alguém. Vá ler, que o livro é escandaloso assim. Teve um fotógrafo ateu do Vaticano que fotografou e se converteu por ver os milagres dele. Que depois ele ficou sabendo, né? Depois ele ia atrás e via os milagres. Mas por quê? Porque era Deus vivo com ele. É isso, é quando a gente caminhar com ele, quando a gente fizer uma unidade. Vocês imaginam 7 horas de adoração por dia? Eu faço uma luta para ver se as pessoas vão visitar Jesus uma vez por semana. Falo: gente, quinta-feira é dia da adoração, vai ver Jesus, vai visitar. Então nós precisamos de entender que nós temos um tesouro, que é a nossa força, a nossa vida, e tudo sem restrição eu posso dizer, e tudo eu posso dividir, posso pedir luz, posso pedir sabedoria e falar: me ajuda, eu não sei o caminho, eu quero voltar para casa, eu não quero vos ofender, eu não quero vos magoar, eu quero vos servir, eu não quero pecar, me ajuda. Você acha que ele vai negar a graça? Não vai. Então é preciso que de verdade a gente assuma a nossa fé, de verdade a gente viva a nossa fé, de verdade. Fala: Senhor, eu sou frágil, exatamente porque eu sou frágil e tenho consciência da minha miséria, que eu posso ser sua discípula. Eu posso andar atrás do Senhor, que não sirvo para nada mesmo, mas o Senhor serve, o Senhor pode. Então não vamos perder isso, que esse terceiro domingo da Quaresma, da Páscoa, e essa semana que nós estamos vivendo, vamos pedir a Jesus a graça de ter amor ao Santíssimo Sacramento, de adorá-lo vivo ali na Eucaristia, mesmo que a gente não veja, não vamos ver, mas fala: Jesus, me ajuda, eu creio, mas venha de encontro à minha pouca fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor está nas mãos daquele sacerdote, mas venha de encontro. Aproveita quando o sacerdote levantar a hóstia, como eu pedi a ele uma vez, eu posso dizer a vocês, eu falei: Jesus, aproveitando a sua santíssima presença, me dê a graça, eu preciso da missa diária. Foi assim que eu consegui. Eu preciso, o Senhor não precisa de mim, mas eu não posso viver sem o Senhor, me ajuda, me dá um jeito de fazer missa diária. Ele deu.
Então assim, se a gente precisa pedir, aproveitem na hora que o sacerdote está ali, aproveitem na hora que vocês vêm aqui e falam com ele, me ajuda. Você acha que ele vai negar? E ele falou, quando vocês vierem, eu só quero, não programa o que você tem que dizer, é um encontro de amigos. Amigos, assim que ele chama, eu falo, gente, que oportunidade nós temos de poder chamá-lo de amigo, e ao mesmo tempo de meu Senhor. É aquele que divide até o café, mas ao mesmo tempo eu digo, meu Senhor e meu Deus. Só Ele poderia nos oferecer essa dádiva. Então não percam isso. Isso é o maior tesouro que nós podemos ter. Que nada possa tirar de você. Se você ainda não consegue missa diária, mas que você não perca a oportunidade de assistir missa. E jamais perder a missa do domingo. Jamais. Peça a Ele a graça. Fala, Jesus, eu preciso dessa graça. Eu preciso me alimentar, eu preciso ter disposição, eu preciso ter alegria, eu preciso. Me ajuda. Somente Ele pode nos dar isso. Então que a gente possa viver isso para poder ser testemunha de um Deus vivo. E eu quero terminar com um poema de Vantuan. E ele nos diz assim: só Deus pode dar a fé, mas vós podeis dar o vosso testemunho. Só Deus pode dar a esperança, mas vós podeis dar a confiança aos vossos irmãos e irmãs. Só Deus pode dar o amor, mas vós podeis ensinar os outros a amar. Só Deus pode dar a paz, mas vós podeis espalhar sementes de unidade. Só Deus é o caminho, mas vós podeis mostrá-lo aos demais. Só Deus é a luz, mas vós podeis fazê-la resplandecer aos olhos de todos. Só Deus é a vida, mas vós podeis dar aos outros vontade de viver. Só Deus pode fazer aquilo que parece impossível, mas vós sereis capazes de fazer aquilo que é possível. Só Deus é suficiente por si mesmo, mas Ele prefere contar conosco. Quando Jesus apareceu, da ressurreição até Pentecostes, a grande figura que permaneceu com eles, ajudando eles a rezar, e ajudando eles a terem perseverança, estarem reunidos em oração, foi Nossa Senhora. Então a devoção popular colocou, porque isso é de abril em geral a junho, que é Pentecostes. No meio de abril a junho é o mês de maio. Então a devoção popular colocou o mês de maio como mês de Nossa Senhora, porque ela é sempre quem nos ajuda a permanecer em Deus. É ela que nos ajuda nos ensina a obediência, é ela que nos ensina a amá-lo, é ela que nos ensina a adorá-lo, e ela que nos ensina que depois de adorá-lo e de amá-lo, a gente vai em direção ao irmão. Mas primeiro eu estou com ele, eu me alimento dele, para depois estar com o outro, como Madre Teresa. Madre Teresa ficaram algumas horas em adoração, e depois ela ia trabalhar. Primeiro ela se enchia do amor dele, para depois levá-lo aos outros. Não tente mudar a ordem, porque não dá certo. Até para ajudar alguém, eu preciso de Deus. Tudo a gente precisa dele. Então a adoração é a maior das caridades. Primeiro eu preciso dele, para que ele me ensine a amar, porque sem Deus nós somos pobres demais para amar os pobres. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa miséria, e nos ajude a experimentá-lo, a viver essa relação de amor, para que a gente possa revelar aos outros o quão maravilhoso é caminhar com Deus vivo. Que Nossa Senhora nessa noite interceda por cada um de nós. Que assim seja. Amém. Amém.